fiéis até o fim e firmes até no fogo. Você pode repetir do seu lugar? Fiéis até o fim e firmes até no fogo. Eu quero iniciar lendo o que está escrito em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por mais uma manhã na tua casa, Jesus. Por mais uma manhã, Jesus, que nós estamos aqui lutando as nossas guerras com as armas certas, que são as armas espirituais. Eu oro, Senhor, para que essa palavra que já ministrou ao meu coração, Jesus, já fez morada ao meu coração, que agora caia em terra fértil, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Senhor, como um instrumento poderoso nas tuas mãos, que não seja eu, Cindy, mas seja o Senhor, através da minha vida, para ministrar a vida de cada pessoa, de cada família representada aqui, porque eu sei que grandes frutos virão, mais uma vez, da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Meus irmãos amados, igreja bendita do Senhor, vivemos em dias de intensa pressão cultural, onde os valores cristãos estão sendo relativizados e a fé, infelizmente, tem sido tratada como algo sem valor e a obediência a Deus como um atraso de vida. Quantos de nós já ouvimos aí fora, quando nós nos declaramos cristãos, a pessoa dizer: você tem fé, você obedece a um Deus, isso é atraso de vida. Em um mundo onde muitos se curvam a tudo, ou seja, se curvam a sistemas, ideologias, prazeres e modismos, Deus ainda procura homens e mulheres fiéis que permanecem firmes até quando tudo está errado, até quando todos estão prostrados e rendidos ao sistema dessa geração. Você é um homem ou uma mulher aqui que está firme no Senhor? Hoje, igreja bendita do Senhor, mais uma vez, o Espírito nos chama a firmeza, convicção e fidelidade, mesmo que o custo seja alto. Enquanto eu orava ao Senhor pedindo uma direção para hoje, Ele me levou a estudar uma passagem muito conhecida por todos nós, muito profunda, e traçar um paralelo com os dias de hoje. Porque nós sabemos que os nossos irmãos que lutaram grandes batalhas no passado, hoje não estão mais aqui. Mas hoje existe um exército que foi levantado pela graça de Deus para lutar ainda as mesmas batalhas. Talvez num tempo diferente, numa geração diferente, com outros reis, outras potestades, mas nós estamos aqui. E o texto base que eu vou usar de plano de fundo está em Daniel 3, e eu quero que você anote isso, faça uma anotação no seu caderno, no seu celular, porque você vai ter que revisitar essa passagem durante os próximos dias e meditar em tudo que o Senhor vai manifestar hoje aqui. Eu estou tendo a oportunidade de trazer algumas mensagens, algumas pregações que o Senhor, primeiro, fala muito forte ao meu coração. E quando ele me dá uma passagem, ele fala: filha, abre a Bíblia, que eu quero que você esmiúce algumas passagens. Depois que eu escrevo todo o meu esboço, eu tenho que revisitar, ler, reler, porque toda vez ele parece que salta um detalhe novo. Então eu queria que você anotasse Daniel 3, porque hoje eu vou passar aqui o texto inteiro, mas depois você na sua casa, no seu particular, você e Deus, releia, porque Ele ainda vai continuar manifestando o que vai jorrar desse altar hoje na sua vida. Então, não teria exemplo melhor para ilustrarmos o que estamos vivendo hoje em dia com a passagem de 3 jovens hebreus, que foram grandes homens de Deus, que se recusaram a adorar e se prostrar diante do sistema e de ideologias da sua época. Quando o rei Nabucodonosor, alguém sabe de quem eu estou falando? Quando o rei Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua de ouro e decretou que todos naquela época deviam adorá-la. Você pode trazer um paralelo hoje para os nossos dias, para os dias de hoje? E quem não obedecesse essa ordem de adorar aquela estátua de ouro
seria lançado na fornalha ardente. Todos nós conhecemos essa história, não é verdade? Como eu acabei de dizer, eram 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram simplesmente a adorar aquela estátua, mantendo-se fiéis a Deus e a tudo aquilo que eles acreditavam, mesmo que isso fosse custar muito a eles. E custou muito a eles, para quem conhece a história sabe. Vamos ler então o que está escrito em Daniel 3, 1-6, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, estão vendo aqui, né? Toda a galera. Os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O 4 diz: nisto o arauto apregoava em voz alta: ordenava-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Aqui ele deu uma ordem. No momento em que se ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar, aqui ele já deixou a ordem e já avisou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então aqui nós conhecemos bem essa história. Ele levantou essa estátua, ele chamou todo mundo, toda a galera, todo mundo daquela época e disse assim: quem não, quando tiver o som dos pífaros, das trombetas, quem não se prostrar, quem não ajoelhar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Então, a ordem do rei naquela época era clara. Todos deveriam se curvar diante da estátua. E quem não se curvasse já estava sentenciado a ser lançado na fornalha. E essa pressão, amados, por que eu quero começar lendo esse texto? Essa pressão é um retrato exato do nosso tempo, dos dias de hoje. Todos devem concordar com o sistema, celebrar o pecado, e quem não se curvar é taxado de intolerante, ultrapassado ou fanático. Quem aqui de nós já foi chamado de um desses nomes? Você é fanático, você é intolerante, você é ultrapassado, isso ficou velho. Hoje existem vários tipos de estátuas de ouro, não propriamente a física, como havia no passado, na época desses 3 homens. Mas existem várias outras estátuas de ouro que o povo não consegue perceber, pois não possuem o discernimento espiritual. Mas há um chamado de Deus para os dias de hoje, e é o que Paulo diz em Romanos 12:2, e eu vou repetir esse versículo, e esse versículo é um versículo que eu faço a minha oração diária, porque nós temos que ter esse senso de inconformismo no nosso coração, que diz assim: e não vos conformeis com este século. Então aqui há um chamado de Deus para nós. Filho meu, filha minha, não seja conformado, não seja conformada com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor nos convida todos os dias a renovarmos as nossas mentes, para que eu possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele já disponibilizou isso para nós. Ele já deixou para nós algo que é bom, perfeito e agradável. Mas ele disse: não seja conformado com esse século. Não se dobre com as estátuas de ouro desse século. E o primeiro ponto de hoje, que faz parte desse chamado de Deus para mim e para você, é permanecer de pé quando todos se curvam.
Amados, a cultura e a geração podem até mudar. Como eu falei, talvez hoje você possa falar, bispa, mas é lógico que eu não vou me curvar para uma estátua de ouro, para uma imagem, para um santo. Então aqui, a cultura e a geração podem até mudar, os tempos mudaram, a geração mudou, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então o primeiro passo da fidelidade não é não se ajoelhar diante do que não representa Deus. Deus não mudou. Ele determinou isso desde o passado, como está escrito em Êxodo 20, do 3 ao 5, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amados, quem se curva para o mundo, para as regras do mundo, para o que o mundo oferece, não pode permanecer firme diante de Deus. Como eu disse, você pode falar, bispa, mas é claro que eu não vou adorar uma estátua de ouro. É lógico que eu não vou adorar outros deuses. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo. A estátua de ouro pode ser como um símbolo de tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Presta atenção nisso. A estátua de ouro, hoje, na geração de hoje, é um símbolo de algo, de qualquer coisa que pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu falava, Senhor, eu poderia dar tantos exemplos de coisas que hoje tomam o lugar de Deus na nossa vida. Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu passe para a igreja e para quem está nos assistindo pela internet. E Ele me deu 2 exemplos bem reais, bem da nossa geração, que são muito sutis, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo hoje. E o primeiro deles é o culto à imagem e à aparência. E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Porque hoje nós vivemos uma geração que cultua a imagem externa, física, a aparência. Por quê? Por conta das redes sociais, por conta da vaidade extrema. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos levam a essa vaidade extrema, que se nós não tivermos um equilíbrio, o discernimento espiritual, o conhecimento da palavra, nós podemos nos perder no meio do caminho. E um terceiro ponto dentro desse culto à imagem e à aparência é a necessidade de aprovação constante. Como eu disse, talvez você saiba que você não deve adorar a uma estátua de ouro, mas quais são esses outros deuses, essas outras estátuas que você tem adorado nos dias de hoje? Hoje, o Deus com letra minúscula, do ego e da autoimagem. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. E o segundo exemplo que eu quis também colocar aqui para compartilhar com os irmãos, que faz parte da nossa geração, do ano de 2025, é o materialismo. A busca desenfreada por dinheiro, sucesso, status, likes, seguidores, como se isso fosse a razão de viver. Talvez você fale, mas bispa, isso não faz parte do meu mundo. Eu não sou jovem. Amados, isso é uma realidade nos dias de hoje. Isso é uma realidade até dentro das igrejas. E quando o Senhor me falava para falar sobre isso, eu falava, Deus, mas não sei se tem muito a ver com o nosso contexto. O Senhor falou, a minha palavra, ela é profilática. A minha palavra não muda. As crises mudam, os problemas mudam, as estátuas de ouro mudam, mas eu não mudo. Então, nós vivemos hoje uma geração com valores que estão de ponta cabeça. Quando o ter vale mais do que o ser. Essa é a nossa geração, infelizmente. Eu creio que aqui o Senhor hoje
está levantando, mais uma vez, homens e mulheres para irem totalmente contra ao sistema. Totalmente contra o que essa geração de hoje em dia exige, pressiona os filhos de Deus. Então, continuando aqui, a estátua de ouro se torna o desejo de agradar a todos, mesmo que isso custe a fidelidade a Deus. Quem aqui já presenciou alguém se perdendo no meio do caminho porque quis agradar demais outra pessoa? Porque quis mostrar algo que ela não tinha, sendo que ela não era. Como eu disse, amados, hoje o Senhor tem um chamado para nós, Igreja Cristo Vive São Paulo, sermos fiéis até o fim. Cutuca o irmão que está aí do seu lado, vai, vamos dar uma movimentada, com respeito, e diga para ele: irmão, nós fomos chamados para sermos fiéis até o fim. Amém. Babei. Vamos lá, o segundo ponto de hoje, que faz parte do nosso chamado. A fé verdadeira não negocia com o sistema. Alguém pode dizer amém? Amém. A fé verdadeira não negocia com o sistema. Em Daniel 3, 7, 18 diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Aqui se levantaram os famosos fofoqueiros, os fofoquinhas, os levantadores de contendas. Então, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Estavam ali batendo continência para o rei. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrares e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Eles estavam ali validando toda aquela ordem do rei. Mas olha só, há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então ali Nabucodonosor ficou irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Aqui o rei estava ali questionando aqueles três jovens, aqueles três homens. Vocês não adoram esse rei, essa estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui o rei, como uma afronta, ele estava dizendo: ó, galera, é o seguinte, se vocês não se prostrarem ao que eu falei, a estátua de ouro, aos meus deuses, ao meu decreto, eu estou avisando que eu vou lançar, estou falando aqui, ó, de frente para vocês, que eu vou lançar vocês na fornalha ardente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, eles estavam ali firmes, deixando o recado. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Igreja,
a resposta dos 3 jovens foi uma das mais poderosas da Bíblia. O que eles disseram? Mesmo que Deus não nos livre, nós não serviremos aos teus deuses. Quantos de nós hoje estamos dispostos e posicionados, dando essa resposta para a sociedade? Quantos de nós hoje estamos dispostos a correr riscos, a irmos até o fim, para dizer, eu não vou me prostrar aos teus deuses? Aqui, amados, não tinha negociação, era fidelidade pura. Isso é fé madura. Fé que não precisa de garantias, mas que escolhe ser fiel mesmo diante das incertezas. Traga para a sua vida. Traga para as situações que você tem passado, as lutas que você tem passado na sua vida. Quantas vezes você se pega nesse lugar de que, Senhor, eu quero ser firme, eu quero ser fiel, mas estou sendo muito pressionado. Eu não sei se eu vou aguentar, eu estou muito pressionado. Hoje, muitos querem servir a Deus desde que tudo dê certo. Desde que tudo seja confortável. Porém, a verdadeira fé se revela no meio da provação. E no meio da provação, amados, não há comodidade. A fé de verdade não pede garantias, só exige fidelidade. E quando eu comecei o culto dizendo que hoje o Senhor tem um chamado aqui para nós, Ele está procurando entre nós aqueles que digam, aqueles que se posicionem e digam, Senhor, eis-me aqui, eu sou fiel. Eu estou permanecendo fiel aqui no meio. Esses 3 jovens, amados, enfrentaram um sistema. O poder político, religioso da época, por amor a Deus. Hoje, por muito menos, as pessoas se submetem a vozes malignas que são totalmente contra a nossa fé. Infelizmente, mas isso é uma realidade. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar delas do que Deus vai pensar. Infelizmente, hoje esse é o retrato da nossa sociedade. Quantas vezes nós estamos aqui e nós ouvimos o Bispo Fê e outras pessoas que passam por aqui dizendo, eu quero agradar a plateia de um só. Nós estamos aqui nessa geração para agradar a plateia de um só. Veja o que Paulo disse aos Gálatas em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Como eu disse, amados, hoje por tão menos, quando filhos de Deus enfrentam algum problema financeiro, na sua vida financeira, estão hoje se submetendo a práticas ilícitas que negam totalmente os seus valores bíblicos. Por tão pouco, igreja, pessoas passam por problemas no casamento e se curvam a relacionamentos extraconjugais, traições, adultérios. Vocês estão entendendo o paralelo com Sadraque, Mesaque e Abednego em frente daquela estátua de ouro e os problemas do dia de hoje? Amados, esses são os deuses com letra minúscula modernos. Os 3 jovens que estavam ali firmes, eles não se importavam com a reação do rei. Eles não se curvaram diante das pressões daquele tempo, e eu imagino que eram muitas. Porque ali eles estavam expostos, ali era tete a tete, ali eles não podiam voltar para a casa deles e pensar, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Não, ali era tudo ou tudo. Então, amados, hoje eu sei que nós vivemos uma geração que a gente se permite dar muitos jeitinhos. Um jeitinho ali, um jeitinho aqui, porque eu tenho medo de perder tudo. Olha a pressão do mundo que está sobre nós. O rei Nabucodonosor, naquela época, ele ficou furioso. E a pressão do mundo hoje, ela se levanta furiosa contra as nossas vidas também. Ele também pressionou aqueles homens. Olha só, está escrito em Daniel 3,
19 e 23, que diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha do fogo ardente. Quantas vezes nós estamos pressionados por problemas, por situações que se levantaram e nós nos sentimos jogados na fornalha ardente, como aqui os nossos 3 irmãos na fé. O 21 disse assim: Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eu fiquei lendo essa palavra sobremaneira várias vezes, porque eu creio que essa palavra sobremaneira foi registrada muitas vezes porque aquilo estava muito quente. A pressão era muito grande. O detalhe do sobremaneira é porque aquilo deveria estar insuportável, insustentável. O 22 diz: Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava, mais uma vez, sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Igreja, para muitos e talvez para todos aqueles que estavam naquela época assistindo, esse parecia o fim deles. Mas o milagre estava prestes a acontecer. E o terceiro chamado de Deus para nós é: Deus não nos poupa da fornalha, mas age dentro dela. E aqui, amados, eu quero falar com aqueles que estão enfrentando a fornalha hoje. Eu quero falar com aqueles que entraram aqui hoje dizendo: eu estou no meio da fornalha. Se não for um milagre, se não for Deus, eu vou ser chamuscado. Eu preciso falar com aqueles que estão pensando até em desistir, porque não estão aguentando a pressão que o mundo, a sociedade está colocando em cima de você. Porque até você que está se questionando e pensando que Deus não está agindo, o Senhor preparou hoje para te dizer que Ele não vai te poupar da fornalha, mas que Ele está no meio dela. Amados, para Deus manifestar o seu milagre, muitas vezes Ele pode manifestar do jeito que Ele quiser. Ele é Deus, Ele age conforme o conselho da sua própria vontade. Ele pode manifestar agora, Ele pode manifestar amanhã. Ele é Deus. Mas muitas vezes vamos estar no meio da prova, no meio da fornalha. Foi assim que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel 3, 24 e 25, termina dizendo: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Ele viu alguma coisa estranha ali. Ele falou: Nós não lançamos 3 homens dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Por que o senhor está perguntando isso? É verdade, lançamos 3. E o 25 disse: Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Abençoados, essa situação que você entrou hoje aqui, que parece impossível, essa situação que você entrou hoje aqui dizendo: parece que eu estou cercado. Existe o 4º homem da fornalha, agindo, atuando nessa situação, na sua vida hoje. Você consegue crer nisso? Igreja, Deus não prometeu que não haveria fornalhas. Ele prometeu estar conosco nelas. Quem já passou por essa situação?
Quem já viu o Senhor agir ali no meio da fornalha? No meio daquela situação que aos olhos humanos não tinha jeito. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha, todos que estavam à volta disseram: já era. Não tinha possibilidade humana deles saírem vivos. Ela estava sobremaneira acesa. As pessoas morriam antes mesmo de serem lançadas. Estava muito quente. Mas aqueles 3 homens carregavam algo diferente que eu e você carregamos aqui. A presença de um Deus Todo-Poderoso que age no meio da fornalha. Amados, reparem que Jesus não apareceu antes do fogo, neste caso. Mas ele apareceu no meio do fogo. Há um detalhe muito importante nessa história. Há algo que o Senhor quer trabalhar no seu coração hoje. Porque talvez você possa ter entrado aqui dizendo: Senhor, o Senhor não está me escutando? O Senhor não está me ouvindo? Por que que eu estou passando isso? E eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Jesus não apareceu antes do fogo. Ele apareceu no meio do fogo, no meio da provação, no meio da fornalha. Isso é um princípio espiritual. Nem sempre seremos poupados da prova, mas sempre seremos sustentados nela. Isso cai por terra todo o sentimento de: o Senhor não está me vendo, eu estou em... como é que fala? Eu estou em rebelião, em provação, o Senhor não está me escutando. Isso cai por terra, porque nós nem sempre seremos poupados da prova, mas sempre seremos sustentados nela. Amados, com essa história, com essa passagem que é tão conhecida, e mais uma vez o Senhor está falando aos nossos corações. Ele está falando no meu, está falando no seu. Com essa história, nós podemos aprender algo valioso que eu quero compartilhar aqui com você. Há livramentos que só acontecem no meio da batalha, quando todas as saídas humanas se esgotaram. Eu já vivi muitas dessas. Eu sei que você também já deve ter vivido muitas delas. Quando todas as saídas humanas se esgotam. Quando chega a má notícia. Quando você abre o exame e está dizendo ali: não tem jeito. Quando você recebe uma ligação de um advogado do banco dizendo: não tem jeito. Quando você recebe uma ligação do seu chefe dizendo: não tem mais jeito, aqui acabou para você. Eu quero hoje trazer uma palavra de esperança. E ela está escrito em Isaías 43:2, que diz assim: quando passares pelas águas, filhos de Deus, igreja amada, você tem que receber isso. Você tem que agora abrir o seu coração para entender o que o Senhor já fez por você. Diz assim: quando passares pelas águas, então nós vamos passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, então nós vamos passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, então nós vamos passar pelo fogo, igreja. Não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você recebe essa palavra? Você recebe no seu coração essa força, essa garra, essa fidelidade, esse amor que te dá em passar por uma prova, dizendo: eu não serei queimado. Eu não me afogarei, eu não serei submergido. Deus está com você no meio da aflição, meu amado. Ele está permitindo que você passe por essa prova para sair mais forte dela, mais experimentado dela, mais confiante em quem você é nele, mais confiante no que Ele determinou para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. Aplauda o Senhor.
Amados, em Deus não há perdas. Em Deus não há perdas. Diga para o irmão que está ao seu lado, amado, em Deus não há perdas. Em Salmos 34, 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Então, se você entrou aqui com muitas aflições, saiba que você é justo. Você é amado. Você é justificado. Isso não te isenta das aflições. O diabo não pode colocar uma seta na sua cabeça e dizer: você está passando por tudo isso porque você não é amado, Deus esqueceu de você, você foi largado, você está sozinho. Isso é o que o Satanás quer colocar na sua mente. Mas aqui, em Salmos 34, 19, diz: muitas são as aflições do justo. Ou seja, eu e você temos aflições e está tudo bem. Mas o Senhor, de todas, o livra. Amados, o Senhor livra só de algumas? O Senhor livra de uma, 2, 3, porque a nossa vida, ela é grande. A gente vai viver muitos anos. Tem uns aqui que já viveram muitos anos, outros estão começando a viver agora. A nossa vida é grande. E aqui não está escrito que Ele só te livra de uma, 2, 3. O Senhor me livrou dessa terceira, agora já acabou a minha cota. Aqui está escrito que o Senhor te livra de todas. Todas. Para fechar esse ponto, amados, e para você guardar no seu coração. Com isso, aprendemos que é melhor estar na fornalha com Jesus do que fora dela no mundo. Não é isso que nós aprendemos com essa história? É melhor estarmos na prova, na fornalha com Jesus, do que fora dela, porque aí nós estaríamos nos submetendo ao mundo, ao curso do mundo. Quarto ponto para a gente avançar. Quando você se mantém firme, o nome de Deus é exaltado. Foi isso que aconteceu com os nossos irmãos na fé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel 3, 26 a 29 diz: então, o desfecho dessa história, a glória do Senhor. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Vocês viram que isso aqui foi reforçado várias vezes. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele já reconheceu, antes de terminar o discurso, ele já reconheceu a quem aqueles homens serviam. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, toda aquela galera, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Olha como Deus é um Deus de detalhes. Ele diz que quando você passa pela prova, nem os cabelos da sua cabeça são consumidos. Ele está guardando tudo. Ele não guarda só uma parte, Ele guarda tudo. Até os cabelos da sua cabeça, amado. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amados, Nabucodonosor não glorificou somente Deus por palavras, mas ele foi impactado pelo testemunho de firmeza e fidelidade. Esse é um chamado de Deus para a sua e para a minha vida. É impactar as pessoas, o mundo, o sistema, através do meu testemunho, do seu testemunho de fidelidade e firmeza. Esse é o maior testemunho que nós podemos carregar, quando nós não nos dobramos
ao sistema, ao mundo, ao que Satanás dita. Nós não somos dele. E aconteceu o que Jesus disse em Mateus 5,16, e eu creio que essa é uma palavra profética para a sua vida também. Disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Eu e você fomos chamados para brilhar diante dos homens. Aquilo que nós carregamos, nós fomos chamados para brilhar diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então essa glória, essa luz, ela não é nossa própria, ela não é do nosso braço forte, é uma luz que resplandece, que vem de dentro de nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, amados, em um mundo sem referências, uma vida, nós aqui, uma vida lá fora, que brilha com coerência, com coragem e santidade, atrai a atenção. Com certeza você já foi em algum lugar, alguém olhou para você e disse: você é diferente. Você carrega uma coisa diferente. Essa é a luz, esse é o brilho que resplandece da sua e da minha vida. Muitos, amados, e isso é o nosso chamado, e eu queria muito que você tivesse essa consciência. Se você já tem, se relembre dela, e se você não tem ainda, que faça parte da sua missão de vida como filho de Deus. Muitos só conhecerão a glória de Deus ao verem você firme quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Olha a nossa responsabilidade. Olha que forte. Muitos aí fora que ainda precisam ser resgatados, terem um encontro com Cristo, talvez eles não vão abrir uma Bíblia. Talvez eles nem saibam o que é isso aqui. Talvez eles nunca tenham manejado uma Bíblia. Talvez ele vai abrir, ele vai falar assim: eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Mas ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim, e ele vai ver, através da sua vida, um testemunho de firmeza, de fidelidade. E ali ele vai poder dizer: uau, eu quero conhecer o Deus que o Lucas conhece. Eu quero conhecer o Deus que o Bispo Maurício conhece. Eu quero saber quem é esse que transformou essa vida por inteiro, de dentro para fora. Essa é a nossa responsabilidade. Amados, vou contar uma parte breve do meu testemunho. Quando eu descobri que eu estava com um tumor na minha tireoide, o mundo à minha volta, ele desmoronou. Quando eu abri o exame e eu li aquilo, eu falei: não é possível. O mundo desmoronou. Ali o meu corpo começou a pegar fogo e eu falei: vou ser lançada. Estou já sendo lançada na fornalha. E uma palavra, ela ecoava no meu coração: está tudo desmoronando. Eu pensava nos meus filhos, eu pensava no meu marido, na minha família, eu pensava em todas as promessas. Sabe quando passa um filme na nossa cabeça? Eu pensava em todas as promessas que Deus tinha feito para a minha vida. E ali, abrindo aquele papel, abrindo aquela estátua de ouro, eu falei: Jesus, agora eu vou ter que entrar realmente para o tudo ou tudo. E ali naquele momento, amados, eu decidi que eu não ia compartilhar com ninguém aquela luta que eu estava passando. Foi algo, eu e Deus, lógico, meu marido estava junto o tempo todo me fortalecendo, mas eu precisei ficar alguns dias, alguns meses, eu e Deus. Eu não contei para o meu pai, eu não contei para minha mãe, que são pessoas que naturalmente a gente quer contar, quer dividir, mas eu falei: não vai dar. Nesse momento não vai dar, porque eu preciso primeiro eu entender o porquê que eu vou passar por esse processo. Porque quando eu for falar sobre isso, eu preciso dizer o para que esse processo começou na minha vida, e as pessoas precisam ver Deus nesse processo na minha vida. Porque se eu contar ainda nesse furacão, nessa fornalha ainda muito acesa, eu não vou resplandecer o brilho de Deus. Então, quando eu tive aquela sensação que eu estava sendo jogada na fornalha, o Senhor me deu uma certeza total, uma plena convicção. E Ele disse: você está dentro dessa fornalha.
mas eu estou junto com você. Talvez o diagnóstico aí esteja queimando, mas eu estou dentro desse diagnóstico com você. Eu vou permitir você passar por essa prova, por essa fornalha, porque eu preciso que você passe por esse processo para sair de uma forma totalmente como a qual você entrou. Então, estou querendo te contar aqui, rapidamente, um pedacinho do meu testemunho, para dizer que essa tua prova, essa tua fornalha, ela não veio para a morte. Ela não veio para te consumir. Ela não veio para te queimar. Ela veio para que a sua fé, mais uma vez, seja fortalecida nele e que você decida, de fato, ser fiel e firme até o fim. Amados, guarde essa frase no teu coração. A sua resistência à pressão é a plataforma para Deus ser glorificado. Vocês estão entendendo o que é isso? A sua resistência à pressão, ao diagnóstico, à má notícia, ao telefonema, à demissão do emprego, à família totalmente quebrada. A sua resistência a essa pressão é a plataforma para Deus ser glorificado. Porque as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão dizer: ali vai um servo bom e fiel. Ali vai uma mulher, um homem de Deus que permaneceram firmes no meio da prova. Que não titubearam, que não duvidaram, que não disseram em nenhum momento: eu vou ser queimado. Esses somos nós, amados. Amém, igreja? Amém, igreja? Resista à pressão. Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus está dizendo hoje aqui: resista a essa pressão. Seja fiel a Deus. Fique firme no propósito que Ele te deu. Porque através da sua vida, Ele está sendo glorificado. Através do que você está passando, o nome dEle está sendo glorificado. Você não está sendo envergonhada. Você não está sendo humilhado. Você não está sendo ali queimado. O nome dEle na sua vida está sendo glorificado. Amém? O quinto e último ponto de hoje, para a gente encerrar essa jornada que nós tivemos juntos aqui desde o comecinho da pregação com os nossos 3 abençoados jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O quinto e esse último ponto, eu queria que você também registrasse no seu coração, porque é com essa certeza, com essa convicção que você vai sair daqui nesta manhã. Diz que depois do fogo vem a promoção. Depois do fogo, amados, vem a exaltação. Depois do fogo vem a promoção, não sua, mas do que você carrega. Em Daniel 3, 29 e 30 diz assim: portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o que um rei incrédulo, um rei que adorava muitos deuses, um Deus que subiu uma estátua para fazer com que todo aquele povo daquela época adorasse a uma estátua de ouro, a um Deus. Ele decretou no final dessa história, porque ele viu naqueles 3 homens fidelidade, firmeza, fé inabalável. Ele disse: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aqueles 3 homens representaram uma fé inabalável. Representaram uma firmeza tão grande que até o rei mais promíscuo, até o rei que era o Satanás da época, ele reconheceu. Ele disse: não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar. Amados, aqui tem um segredo maravilhoso. Além de você sair ileso, vivo,
não chamuscado, o rei ainda fez prosperar. Vocês estão entendendo o que Deus tem para a vida de vocês hoje aqui? O rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amados, fidelidade sempre será seguida de recompensa. É uma ordem espiritual. Fidelidade sempre será seguida de recompensa. Deus honra aqueles que o honram. Quem já ouviu isso? Eu ouço isso há 20 anos, desde a minha conversão. Deus honra aqueles que o honram. Depois do fogo vem o testemunho. E depois do testemunho vem a exaltação. É isso que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida hoje. O Senhor está gerando testemunhos através da sua vida. Essa prova, essa fornalha não veio para te queimar. Veio para exaltar o Deus que você carrega. O nosso Deus Todo-Poderoso. Pedro disse isso em sua primeira carta. Em 1 Pedro 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor te trouxe aqui hoje, meu amado, minha amada, para dizer que essa prova, essa fornalha, talvez essa situação que parece não ter fim na sua vida, Ele está permitindo que você passe, porque Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te firmar, Ele quer te fortificar e te fundamentar nele. Você consegue dar um glória a Deus no meio da prova? Você consegue? Isso, aplauda o Senhor. Dê um glória a Deus pela prova. Amados, às vezes a gente está tão bitolado naquele problema, naquela prova, naquela dor, naquele lugar, que a gente esquece de dar glória a Deus. A palavra de Deus não diz que todas as coisas cooperam para o meu e para o seu bem? A gente tem que fazer esse exercício em tempo e em fora de tempo, em dizer, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus pela prova, porque logo depois é glória a Deus pelo livramento, e logo depois é glória a Deus pelo testemunho. Amados, esses últimos tempos, ó, vou rasgar meu coração aqui para vocês. Vocês sabem que a nossa família é pública, o Bispo Fê aqui, ele é coração rasgado. Eu, nesses últimos meses, eu me ajoelhava e eu falava, Jesus, eu tenho e quero te agradecer em tempo e fora de tempo. Porque te agradecer só em tempo é muito fácil. Te agradecer só quando as coisas estão maravilhosas, está tudo fluindo, glória a Deus, e isso e aquilo, é muito fácil. Mas nós temos que fazer esse exercício, amados. É um exercício diário, como escovar o dente, como comer, como tomar banho, como usar o banheiro. Um exercício diário é agradecer em tempo e em fora de tempo. É agradecer dentro da fornalha e fora da fornalha. Em tempo de prova e em tempo de exaltação, Senhor. Amados, com Jesus, nós aprendemos que a cruz sempre precede a coroa. É forte isso. É forte. Talvez você tenha entrado hoje aqui segurando uma cruz muito pesada. Talvez, como os nossos irmãos, acabamos de ler aqui na fornalha, você esteja se sentindo totalmente ali, tomada pelo fogo ao seu redor. Parece que você está cercado. Mas nós acabamos de cantar hoje no louvor. Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti. Só parece. Você consegue ter essa percepção? Quando a gente sai um pouco, eu tenho feito muito esse exercício. Como eu disse, às vezes a gente fica muito bitolado em uma única coisa. Tá tudo dando certo, mas tem uma coisa dando errado. A gente fica ali. E martela, e martela, e martela. Aí o Senhor fala, sai um pouco. Sai, como diz meu marido, eu adoro. Dá um zoom out. Vocês entendem o que é um zoom out? Sai um pouco desse lugar de murmuração, de nada dar certo, sai um pouco.
Aí você consegue ter a percepção que parece que você está cercado, mas o Senhor está te guardando em todo o tempo. Vamos fazer hoje um compromisso, como eu fiz com Deus nesses últimos meses, de agradecer em tempo e fora de tempo? Vamos fazer um compromisso hoje com o Senhor, não é comigo, porque eu também faço com Ele, de agradecer em tempo e fora de tempo, dentro da fornalha e fora da fornalha. Amém. Igreja, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos. Mas eles não foram promovidos porque quem eles eram, o que eles traziam de curso, de currículo, enfim, de quem eles eram ali propriamente como humanos. Eles foram promovidos não porque evitaram o fogo, mas porque foram fiéis ao passar por ele. Parece simples, não parece? Mas não é. Aqui exige muitas decisões, exige muita confiança, exige muita oração para que eu consiga agradecer no meio do fogo. Para que eu consiga dizer, estou passando por isso dando glórias a Deus. Exige maturidade, amados. Aqui eu sei que existe uma igreja madura. Nós precisamos mostrar para o mundo, ou para os nossos irmãos que não estão hoje aqui, que aqui existe uma igreja madura. Que aqui existem homens e mulheres de Deus que passam pelo meio da prova, dando glórias a Deus. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Então tem que suportar e tem que ser ainda muito perseverante. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui, como eu disse, a cruz, ela precede a coroa. E a palavra de Deus diz que você receberá a coroa da vida. Nós já recebemos a coroa da vida. Igreja, eu quero ir para o final e nós vamos orar. Porque eu sei que muitos de vocês aqui entraram com muitas fornalhas. Eu sei que vocês aqui entraram com muitas provações. Mas eu quero ir para esse final declarando sobre a sua vida que a doença não queima quem é fiel. Você precisa receber isso na sua vida. Eu recebi isso na minha vida. A doença não queima quem é fiel. A crise financeira não queima quem é fiel. Você precisa receber isso na sua vida. A crise no casamento não queima quem é fiel. Nós precisamos sair daqui com essa convicção. Porque quando a gente sai dessas portas, as notícias que vêm para nos abalar, para nos paralisar, vão dizer o contrário. Vão dizer a sua saúde já era, não presta. Vão dizer a sua crise financeira não tem jeito. Essa é a sua situação e vai ficar assim. O seu casamento é falido. Isso que o mundo vai dizer. E quando a gente sair daqui, a gente tem que se posicionar e dizer, a doença não me queima, porque eu sou fiel. A crise não me queima, porque eu sou fiel. O desemprego não me queima, porque eu sou fiel. A crise na minha família, a crise na vida dos meus filhos, não queima, porque eu sou fiel. Queridos, eu quero terminar esta manhã gloriosa que eu sei que o Senhor preparou, mais uma vez, para estarmos juntos, fortalecendo a nossa fé, nos lembrando dos grandes feitos do Senhor. Eu quero dizer para você que a fornalha não queima quem é fiel. Ela revela quem é digno de ser promovido. Se você entrou aqui hoje com uma luta, com uma batalha, com uma fornalha, o Senhor quer te promover. Porque você tem sido fiel. A crise, a luta, a fornalha, ela revela quem é digno de ser promovido. Não pelo seu braço forte, mas por aquele que você carrega dentro de você. Eu vou para o final dizendo, agora de verdade. Se você está passando por uma fornalha, saiba que ela não é o fim. Se você está ali como Sadraque, Mesaque e Abednego, olhando para os lados, sem ver
nenhuma saída, sem ver uma brechinha. Senhor, eu não consigo passar, senão eu vou me queimar. Se você é esse, o Senhor está dizendo: eu estou contigo no fogo. Eu estou contigo nessa batalha. Eu travei contigo essa luta. Amados, não se curvem ao sistema. Não venda a sua fé. Não negocie a sua integridade por nenhum problema que você esteja passando. Não desista, não desanime no meio do caminho. Se você permanecer fiel, Deus vai te honrar. O mesmo Deus que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus que está hoje aqui se manifestando entre nós. É o mesmo Deus do passado que está hoje manifestado na sua e na minha vida. Faça o que Paulo disse em Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Nós somos esses, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Igreja, nós fomos chamados para sermos esses, irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, filhos de Deus. Esses somos nós. Que sejamos luzeiros deste mundo, pois o mundo precisa de cristãos como foram os nossos irmãos na fé, Sadraque, Mesaque, Abidnego, firmes, fiéis, inabaláveis. O Senhor está chamando hoje aqui homens e mulheres que irão iluminar e dissipar as trevas através da luz de Cristo. Você foi chamado hoje aqui para sair dessa porta e contar o seu testemunho. E contar o que Deus fez com você no meio dessa fornalha. E o último ensinamento de hoje: não tenha medo do fogo. Tenha medo de viver uma vida sem testemunho. Amados, o Senhor nos fez lembrar essa linda passagem hoje, para lembrar que aquele fogo gerou um testemunho que ecoa durante toda a eternidade. O testemunho daqueles 3 homens de fé, íntegros, firmes, chegou hoje até a sua e a minha vida. Para que isso chegou até hoje, bispa? Porque hoje o Senhor tem você, para que através da sua vida novos testemunhos sejam gerados e contados de geração em geração. Amém, igreja? Amém, igreja? Se você é esse homem, essa mulher firme, fique em pé do seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque aquele 4º homem da fornalha, ele está presente hoje aqui. Ele está presente hoje aqui no nosso meio. Ele não está ausente, ele está presente. O mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, ele está aqui hoje manifestado. Feche seus olhos agora. Primeiro agradeço o Senhor pela oportunidade de você estar aqui hoje, nesse culto. Mais uma vez sendo fortalecido pela palavra de Deus. Senhor Pai, nosso Pai poderoso, Paizinho eterno, bendito, nós te agradecemos, Senhor, profundamente por mais esse dia, por mais essa palavra, Senhor, que ministrou tanto aos nossos corações, que trouxe renovo, que renovou, Jesus, mais uma vez a nossa fé. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz presente entre nós e por todas as gerações, Senhor. Jesus, que essa verdade que nós ouvimos hoje, que somos fiéis, filhos incorruptíveis, somos luz, que essa verdade, Senhor, seja parte da nossa caminhada contigo. Jesus, nos capacita a ficarmos firmes cada dia mais, Senhor, em cada uma das provações, das fornalhas, Jesus.
pois sabemos que Tu estás conosco. Como Tu estivesse, Senhor, com aqueles 3 homens na Babilônia, Senhor, o Senhor está andando no meio de nós. Senhor, eu creio, Jesus, em cada luta, Senhor, em cada circunstância, o Senhor está aqui caminhando, Jesus. Todos verão e testemunharão, Jesus, que existia um 4º homem naquela fornalha. Abra sua boca agora, meu irmão, declare. Diga quem você confia. Diga o nome de Jesus. Entregue sua confiança, renove o seu compromisso com Ele de fidelidade. O Senhor está caminhando no meio de nós. Eu posso ver pelos olhos espirituais Ele andando, Ele livrando, Ele curando, Ele tocando na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Ele está curando, amados. Ele está andando em nosso meio, manifestando cura, renovo, restauração. Receba. Receba agora para a sua vida. Diga: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua cura, a Tua provisão divina. O Senhor quer ouvir a Tua voz. Peça a Ele, Ele está aqui. O Senhor está dando livramento. O Senhor está manifestando livramento nas vidas, nos lares. O Senhor está livrando de toda a peste. O Senhor está livrando do fogo. O Senhor está livrando daquilo dos deuses, das estátuas de ouro. A tua vida, se submeta a Ele agora. Meu irmão amado, que a sua vida seja um testemunho vivo da glória do Senhor. Que você tenha no seu coração esse desejo de testemunhar daquele que estava na fornalha contigo. Que nós saiamos daqui hoje determinados a seguirmos firmes com Cristo, a sairmos firmes até o fim, mesmo que isso nos custe tudo. Oh Jesus, guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Jesus, eu creio que parece que estamos cercados, mas o Senhor está no meio da fornalha. O Senhor está em cada luta, em cada batalha, em cada situação. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Guarda, Senhor, para que nós possamos ser luzeiros nessa terra, Jesus. Jesus, que nós saiamos daqui firmes, Jesus, fortes, cheios de fé para qualquer tipo de adversidade, Jesus. Que o teu povo não seja corrompido pelos deuses modernos. Que todos vejam em nós a diferença do que serve e o que não serve. Nós fomos chamados para sermos luz. Nós fomos chamados para sermos sal nessa geração. Que nós saiamos daqui posicionados, firmes, com a nossa fé renovada, para que todos vejam, testemunhem, testifiquem que aqui vai um servo bom e fiel. Senhor, eu creio, Jesus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor está levantando homens e mulheres de fé, firmes na tua palavra, com valores inegociáveis, com testemunhos grandes a serem contados. Eu creio, Jesus. Andando junto a mim, ao outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, que vence a morte, é o poder que me
lutando conosco. Meio às águas, fazendo o mar se abrir. Você não será queimado. Preciso ser lembrado como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Nós somos libertos. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por mais essa manhã gloriosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mais uma vez se manifestou poderosamente no nosso meio, na tua igreja, na vida dos teus filhos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque nós recebemos hoje mais uma vez o teu livramento, a consciência de que o Senhor está em cada uma das nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à deriva. O Senhor está no meio da fornalha e nós saímos daqui mais um dia, Senhor, fortalecidos, Jesus, cheios de fé, Senhor, dizendo: eis-nos aqui, Jesus, para contar dos seus feitos. E você que crê no Deus Todo-Poderoso, você que vai sair daqui cheio de fé, pronto para vencer cada luta, cada adversidade, diga no seu lugar: amém, Jesus, amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Aplauda Ele. Só Tu és, Jesus, digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O Teu nome foi glorificado. Obrigada, Jesus. Nós saímos daqui hoje, Jesus, dizendo que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos pensamentos, as nossas mentes, o nosso coração em Cristo Jesus. E você que está pronto para sair daqui firme, fiel, forte, até no meio do fogo, diga amém, 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 amém. Aplauda o Senhor, amado. Saímos daqui renovados, fortes, na certeza que não fomos consumidos pelo fogo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor foi louvado no nosso meio hoje. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Tenham um excelente domingo e até amanhã no culto de oração e confissão no office. Tchau. Graça e paz.